Desde que me lembro, minha vida sempre girou em torno da minha mãe. Ela era meu porto seguro, a pessoa que me fazia acreditar que, mesmo em meio às dificuldades, havia um motivo para seguir em frente. Mas tudo mudou no dia em que ela adoeceu. De repente, os papéis se inverteram. Eu, a filha, passei a ser o pilar da casa, cuidando dela em cada detalhe, em cada respiração frágil, em cada madrugada sem dormir. Meus irmãos sempre foram distantes. Crescemos juntos, é verdade, mas enquanto eu escolhia ficar próxima da família, eles encontraram desculpas para seguir suas próprias vidas. Um foi morar em outra cidade em busca de carreira, o outro se casou cedo e se afastou de todos. Sobrou para mim a responsabilidade de cuidar da minha mãe, e eu nunca questionei isso. Era minha obrigação, meu amor, minha vida. A rotina era dura. Acordava cedo para preparar o café, depois vinha a medicação, os banhos demorados, o esforço de fazê-la comer um pouco mesmo quando a doença a deixava sem apetite. Muitas vezes eu esquecia de mim, deixava de sair, de estudar, de sonhar. Mas tudo parecia valer a pena quando ela segurava minha mão e dizia: "Obrigada, filha, você é a única que nunca me abandonou." No entanto, enquanto eu me dedicava de corpo e alma, meu pai parecia cego. Ele valorizava mais as ausências dos meus irmãos do que a minha presença constante. "Seu irmão trabalha muito, não pode vir sempre", ele dizia, como se minha vida não tivesse valor nenhum. Eu sentia que, pouco a pouco, meu esforço se tornava invisível. Certa noite, depois de mais um dia exaustivo, ouvi uma conversa atrás da porta do quarto dos meus pais. Minha mãe dormia, e eu estava indo buscar um copo d'água quando escutei meu pai dizer: "Essa menina já está passando dos limites. Fica aqui como se fosse dona da casa." Meu coração gelou. Eu não estava ficando ali. Eu estava segurando tudo de pé. Foi a primeira vez que percebi que, para o meu pai, eu não era a filha dedicada. Eu era um peso. Os dias seguintes só confirmaram isso. Qualquer coisa que eu fazia parecia errada. Se cozinhava, ele criticava o tempero. Se limpava a casa, ele dizia que não estava bom o suficiente. Se dava atenção à minha mãe, ele alegava que eu a tratava como inválida. E no meio de tudo isso, os telefonemas ocasionais dos meus irmãos sempre vinham carregados de promessas vazias. "Na próxima semana eu passo aí. Logo vou ajudar com as contas." Eles nunca apareciam. Mas bastava uma ligação para o meu pai se encher de orgulho e dizer que eles eram filhos exemplares. O ressentimento começou a crescer dentro de mim. Eu queria acreditar que meu esforço seria reconhecido um dia, que minha dedicação não seria em vão. Mas naquela época, eu ainda não sabia que o pior estava por vir. O estopim aconteceu num domingo à tarde. Minha mãe estava fraca, com febre, e eu precisei levá-la ao hospital. Passei horas ao lado dela, segurando a mão, insistindo para que os médicos fizessem todos os exames necessários. Quando voltamos para casa, exaustas, encontrei meu pai e meus irmãos sentados na sala, como se fosse uma reunião de família. Eu o estranhei. Fazia meses que eles não apareciam. Assim que entrei, meu pai pigarreou e disse com frieza: "Precisamos conversar." Naquele instante, senti que algo dentro de mim começava a desmoronar. Quando meu pai disse que precisávamos conversar, percebi pelo tom da voz que não seria nada bom. Coloquei minha mãe para descansar no quarto e voltei para a sala. Meus irmãos estavam lá, bem vestidos, como se tivessem saído de um almoço de domingo em família, sem o menor sinal de cansaço ou preocupação. Eu, ao contrário, estava exausta, com os cabelos desalinhados, ainda com o cheiro do hospital grudado em mim. Sentei-me no sofá, tentando manter a calma. Meu pai cruzou os braços e foi direto ao ponto. "Você não pode mais continuar vivendo aqui como se essa fosse a sua casa." Por alguns segundos achei que tivesse ouvido errado. Balancei a cabeça e perguntei: "Como assim, pai? Eu moro aqui desde que nasci e estou cuidando da mamãe todos os dias." Meu irmão mais velho, sempre arrogante, interrompeu: "Nós já conversamos e chegamos a um consenso.
Você já é adulta, precisa ter sua própria vida. Tá se aproveitando da situação para ficar aqui sem responsabilidades reais. Senti meu rosto queimar. Sem responsabilidades? Eu praticamente havia aberto mão da minha juventude para cuidar da nossa mãe. Aproveitando? Retruquei, com a voz embargada. Vocês têm ideia do que é passar noites em claro, dar banho nela, lidar com médicos, com remédios, com crises? Enquanto vocês vivem a vida de vocês, eu tô aqui sustentando tudo isso sozinha. Meu pai me olhou com frieza, e aquela expressão nunca saiu da minha memória. Sua obrigação como filha não te dá direito de usar a casa para sempre. Naquele instante, percebi que eles tinham se reunido antes, planejado tudo, e agora estavam apenas me comunicando a decisão. Eu não era parte da família naquela conversa, eu era o problema a ser resolvido. Minha mãe, ainda fraca, acordou com a discussão e veio até a sala apoiada na parede. Ela ouviu as últimas palavras de meu pai e chorou. Como vocês podem falar isso? Se não fosse por ela, eu já teria morrido há muito tempo. Mas nem mesmo o apelo dela comoveu meu pai ou meus irmãos. Pelo contrário, meu irmão mais novo se levantou, tentando soar racional. Mãe, ninguém está dizendo que ela não ajudou, mas agora precisamos organizar as coisas. Essa casa é de todos, não só dela. De todos. Engraçado ouvir isso de quem quase nunca aparecia, de quem só ligava para perguntar de dinheiro ou para pedir favores. Nos dias seguintes, a situação ficou insuportável. Cada vez que eu passava pela sala, meu pai me lançava olhares de desaprovação. Meus irmãos começaram a aparecer com frequência, como se quisessem vigiar cada passo meu. A casa, que antes era meu lar, se transformou em um território hostil. Certo dia, enquanto preparava a sopa para minha mãe, ouvi uma nova conversa deles na cozinha. Não resisti e me aproximei da porta. Precisamos vender a casa, dizia o meu irmão mais velho. Vai ser o melhor para todo mundo. E onde a mãe vai morar? Perguntou meu pai, como se a preocupação fosse apenas uma formalidade. Eu posso levá-la para minha casa por um tempo. Depois a gente vê. Meu coração parou. Eles estavam tramando não apenas me expulsar, mas também arrancar minha mãe do ambiente em que ela se sentia segura, longe dos cuidados que eu dava. No impulso, entrei na cozinha e gritei: Vocês não vão tirar a mamãe daqui! Enquanto eu estiver viva, não vão tratá-la como peso. Meus irmãos riram, e meu pai apenas me olhou como quem olha para uma estranha. Já está decidido. Foi nessa noite que eu percebi que não havia mais volta. Eles tinham escolhido me apagar da vida da minha mãe, me transformar em alguém descartável. Ainda assim, continuei firme, cuidando dela com o mesmo carinho de sempre, mesmo que cada gesto meu fosse seguido de críticas e desconfianças. Eu sabia que cedo ou tarde eles fariam o que estavam planejando, mas eu não imaginava com que crueldade eles fariam isso. O dia da traição chegou numa manhã cinzenta. Eu acordei com barulhos de vozes estranhas na sala. Quando desci, encontrei 2 homens conversando com meu pai e meus irmãos. Eram corretores de imóveis. Não! Gritei com lágrimas nos olhos. Vocês não podem vender a casa! Mas ninguém me ouviu. Meu pai apenas me mandou calar a boca e sair dali. Naquela manhã eu entendi que o meu sacrifício de anos havia sido jogado no lixo. Eu não era a filha que cuidou, que chorou, que carregou o peso da doença da mãe. Para eles eu era apenas um obstáculo no caminho. E quando finalmente assinaram os papéis, veio o golpe final. Meu pai me chamou no quarto, fechou a porta e disse com frieza: Você precisa arrumar suas coisas. Até o fim da semana quero você fora dessa casa. Minha vida desabou. Fiquei parada no quarto, sem conseguir respirar direito. As palavras do meu pai ecoavam na minha mente como marteladas. Quero você fora desta casa até o fim da semana. Era como se, de repente, todo o meu passado tivesse sido apagado. Os anos em que eu cuidei da minha mãe, as noites em claro, os sacrifícios, nada tinha valor. No dia seguinte, comecei a arrumar minhas coisas em silêncio.
Cada objeto que eu colocava dentro da mala parecia carregar uma parte da minha alma. Minha mãe chorava baixinho no quarto, pedindo desculpas o tempo todo. Eu nunca quis isso, filha. Você sabe que é a única que sempre esteve comigo. Eu a abraçava, tentando conter as lágrimas, mas por dentro me sentia destruída. Enquanto isso, meus irmãos circulavam pela casa como se fossem os novos donos. Falavam em reformas, em compradores interessados, em lucros que iriam dividir entre eles. Nenhuma palavra sobre minha mãe, nenhuma preocupação real com ela. Para eles, tudo não passava de números. Doía perceber que até meu pai estava envolvido naquele plano. Ele, que deveria ser a figura de justiça e equilíbrio, tinha se virado contra mim. Mais de uma vez, quando tentei argumentar, ele simplesmente dizia: "Você já fez sua parte, agora é hora de seguir sua vida." Mas que vida? Eu tinha dedicado a minha juventude a cuidar da minha mãe. Não tinha carreira sólida, não tinha economias, não tinha sequer amigos próximos. A maioria havia se afastado com o tempo, cansada de minhas recusas para sair, viajar ou me divertir. Minha vida era a casa e minha mãe. E agora queriam arrancar as duas coisas de mim. No fim daquela semana, a cena mais dolorosa aconteceu. Estava terminando de colocar minha mala no corredor quando meu pai, frio como sempre, entregou-me um envelope. "Aqui está algum dinheiro para você se virar por uns dias. Não diga que não ajudamos." Peguei o envelope com as mãos tremendo. Não era ajuda. Era pagamento para me calar, para desaparecer sem causar problemas. Minha mãe, desesperada, tentou se levantar da cama para vir atrás de mim, mas estava fraca demais. Entre lágrimas, ela segurou a minha mão e sussurrou: "Filha, não importa onde você esteja, eu sempre vou te amar. Você é a única que nunca me abandonou." Saí da casa com o coração em pedaços, sentindo como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Caminhei pelas ruas sem rumo, até me sentar em uma praça. Olhei para as malas ao meu lado e pensei: o que vai ser de mim agora? Os dias seguintes foram de pura sobrevivência. Consegui me hospedar por algumas noites na casa de uma conhecida distante, mas logo percebi que não podia depender da boa vontade de ninguém. Comecei a procurar pequenos trabalhos, faxinas, cuidados com idosos, qualquer coisa que me desse um mínimo de dinheiro para pagar um quarto simples. Foi nesse período de dor que algo começou a mudar dentro de mim. Aos poucos percebi que tinha uma força que nunca havia reconhecido. Eu, que fui capaz de cuidar da minha mãe durante anos, sem apoio algum, também seria capaz de cuidar de mim mesma. Lembro-me de um momento específico. Estava limpando a casa de uma senhora idosa quando ela me olhou nos olhos e disse: "Você tem mãos de anjo. Quem é cuidada por você é uma pessoa de sorte." Naquele instante, entendi que meu valor não estava na aprovação do meu pai ou dos meus irmãos. Meu valor estava em quem eu era, no amor que eu carregava e no cuidado que eu sabia oferecer. Com o tempo, consegui juntar algum dinheiro e comecei a estudar enfermagem. Eu queria transformar minha experiência dolorosa em algo que pudesse ajudar outras pessoas. Cada noite de estudo era como um grito de resistência contra tudo que haviam me feito. Quanto à minha mãe, o destino foi cruel. Alguns meses depois, recebi a notícia de que sua saúde havia piorado. Meus irmãos não tinham paciência nem dedicação para cuidar dela. Foi então que, ironicamente, me chamaram. Eu voltei correndo, sem pensar duas vezes, porque o amor que sinto por ela é maior do que qualquer rancor. Nos últimos dias de vida dela, fiquei ao seu lado, segurando sua mão, assim como sempre fiz. Ela me olhou, já fraca, e disse: "Eu sempre soube que você era a verdadeira filha do meu coração." Essas palavras me deram paz, mesmo no meio da despedida mais dolorosa da minha vida. Depois que ela se foi, meus irmãos continuaram com as suas disputas por dinheiro e propriedades. Eu, por outro lado, segui em frente. Carreguei comigo não a rejeição deles, mas a certeza de que fiz tudo o que podia. Hoje,
Olhando para trás, percebo que ter sido expulsa de casa foi também o início da minha libertação. Sofri, chorei, me senti perdida, mas também descobri uma força que eu não sabia que existia. E mesmo que meu pai e meus irmãos não reconheçam, eu sei que fui a única que realmente amou minha mãe até o fim.